Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono aqui do projeto Newton, do Cálculo 2. Vou começar, como de costume, lembrando vocês de algumas das nossas regrinhas de boas convivências, né? Identificar-se na sala do Zoom com nome, sobrenome. Os microfones estão desabilitados e pedimos que os vídeos também se mantenham desligados para facilitar a transmissão, tá bem? Comprometimento com o horário, eu sempre tenho reforçado que a gente começa pontualmente às 2h50, tá certo? Não haverá intervalos, a aula é corrida, então café, água, é bom que esteja do lado para vocês não perderem nenhum momento da aula, porém se perder um pedaço, o começo da aula, algo do tipo, os encontros são gravados, ficam disponíveis no Moodle e também no YouTube. Pedimos que socializem materiais, informações que desejarem, desde que sejam relevantes ao curso, mas não compartilhe o link e o código de acesso ao Zoom. Isso é muito importante. Bem, haverá momentos para as dúvidas. Em geral, no final da aula a gente abre um espacinho, mas vocês podem, assim como temos feito nos outros encontros, ir colocando as dúvidas e eu vou captando elas no decorrer do nosso encontro. O chat deve ser usado para colocarem as dúvidas, então usem o chat prioritariamente para dúvidas, comentários, sugestões. E as dúvidas que eu não consegui responder no decorrer do nosso encontro podem ser postadas lá no fórum de dúvidas do Moodle e vão ser respondidas. Pessoal, quero reforçar um reforço muito importante. A data limite para a entrega da primeira lista de exercícios é amanhã, às 11h59. Até agora, muitos alunos ainda não entregaram. Acredito que porque a última questão é conteúdo dessa aula, então espero que vocês estejam basicamente esperando a explicação dessa aula para finalizar. Mas, se possível, assim que terminar a aula, resolvam a questão de número 5 e já compartilhem, para evitar certos imprevistos, né? Coisas do tipo, bem no horário, se deixar para o horário limite, pode acontecer de não a internet cair, esses tipos de coisa. Então a gente pede, tentem se adiantar e enviar o mais rápido possível a lista. A lista é importante, corresponde aí a 20% da nota de vocês. Então finalizem. E algo, bem, não é o ideal, mas para aqueles colegas que não conseguirem de forma alguma finalizar, bem, vocês têm essa aula para tirar dúvidas, vocês também vão tem os plantões de dúvidas com os monitores, que vocês podem perguntar sobre detalhes, mas se vocês não conseguirem mesmo finalizar uma questão ou outra, pessoal, pelo menos o que vocês fizerem, envie. A lista não é necessário que ela esteja completa, mas se você não enviar, você vai perder você não vai ficar com 0 naquela lista, né? Então, eu consegui fazer só a 1, a 2 e a 3. Se você não conseguir mesmo finalizar até o final da data, envie pelo menos o que você fez. Não deixe de enviar, seja uma, duas questões. É sempre melhor ter um pouco do que não ter nada, obviamente. Pessoal, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente viu na aula passada. Vou ali para o quadro 1. Bem, na aula passada eu defini o que são funções vetoriais, também chamadas de curvas, né? Então a gente viu que se eu tenho uma função alfa que vai de um subconjunto do R no Rn, dada por que leva t em alfa de t, sendo alfa de t um vetor x1 de t, x2 de t, até xn de t, e bem, essas funções coordenadas são funções reais. Aqui cada uma das xi vai do mesmo, bem, o domínio é o domínio da alfa. Em R, a gente chama elas de funções coordenadas, pega o t e associa ele na coordenada i desse vetor, que é o xi de t. Ok? Então essa é assim que a gente define uma função vetorial, também chamada de curva do espaço Rn. A gente viu alguns exemplos, né? E aí eu posso colocar qualquer função real que a gente conhece, a gente pode colocar aqui nas coordenadas, cosseno, seno. A gente viu alguns exemplos que a gente viu na aula passada.
A gente viu, por exemplo, que eu posso considerar a circunferência. Ela é uma função que vai aqui do 0 a 2π no R2, onde alfa de t se o raio da circunferência é 1, vai ser cosseno t, seno de t. Se o raio for o R, você tem um R multiplicando aí, R cosseno t. A gente viu esse exemplo, a gente também viu, por exemplo, a parábola, né? Eu posso associar toda a reta. A parábola já é uma função quando você olha x em relação a isso, mas você pode ver também como uma função vetorial, você considera a parábola. Você tem uma função alfa aqui que, alfa de t é igual a t quadrado. E aí, de fato, você percebe que poderia colocar um em função do outro, mas ela pode ser vista como uma curva, uma função vetorial. E aí, o domínio está aqui e o contradomínio é o R2, né? Essa que é a grande diferença. A diferença entre a parábola vista como uma função de R em R para a parábola vista como uma função de R em R2 é que eu estou olhando para a curva, tá bem? Deixa eu ver... lembra não. É importante lembrar, melhor lembrar do que... não fazerem, tá bem? E aí um colega me fez uma pergunta que eu achei bem interessante e eu falei que ia trazer, de fato, eu fui atrás e busquei. Eu dei o exemplo da espiral, né? E um colega me perguntou, essa espiral aí é a espiral de Fibonacci? E aí eu disse que não, a espiral de Fibonacci tinha uma outra parametrização e eu não queria chutar durante a aula, porque eu imaginei que eu ia errar algum parâmetro. Mas aí eu trouxe para vocês... Bem, para explicar rapidamente o que é a espiral de Fibonacci, só porque é uma curiosidade, eu achei interessante um colega trazer, a sequência de Fibonacci, para quem não conhece, é uma sequência que foi definida lá em 1400 para 1500, mais ou menos, num livro que introduziu os números indo-arábicos na Europa, da Idade Média, e é uma sequência, ela é famosa, né? Acho que muita gente conhece. O primeiro elemento dela é o 1, aí o segundo elemento dela também é o 1, e a partir do terceiro elemento é soma dos anteriores. Você tem 1 mais 1, 2, o F4 é 2 mais 1, que é 3, o F5 é 2 mais 3, que é 5. Tem uma historinha relacionada a ela, que são casais de coelhos, coisas desse tipo. E aí existe uma espiral famosa, né? Muita gente gosta desse número porque ele aparece na natureza. Existe uma justificativa de por que ele aparece tanto, tem muito a ver com o processo de crescimento, que é basicamente a historinha contada aqui em relação aos casais. Mas o que vem a ser a espiral de Fibonacci, né? A espiral de Fibonacci é uma curva do R2 que ela é dada da seguinte forma, né? Geralmente ela é construída com os retângulos, eu não vou ficar desenhando os retângulos aqui, mas a ideia basicamente é a seguinte: ela é uma sequência que aqui ela dá 1, a cada 1/4 de volta que ela dá, ela bate um dos números de Fibonacci. Então ela começa no 1, aí aqui ela bate no 1 também, então ela tem esse pedaço aqui. Aí do 1 aqui ela bate no 2, então aí você tem esse arco aqui. Aí ela dá mais 1/4 de volta e bate no próximo, que é o 3, já está lá embaixo, descer um pouquinho aqui. Está aqui, aí ela faz algo assim. E aí do 3 ela vai bater no 5, aí por aí vocês já entenderam, né? Que ela vai bater lá na frente. Seria melhor se eu tivesse começado com ela um pouco mais estreita, né? Para conseguir rodar um pouquinho mais. Faço rapidinho aqui. Colocar só um quadradinho como unidade para a gente conseguir fazer pelo menos uma volta dela. Mas é essa a ideia. Ela vai do 1 para o 1, depois ela vai para o 2, aí depois ela vai para o 3, do 3 ela vai para o 5, e assim sucessivamente ela vai rodando. Eu vou fazendo GeoGebra com vocês vão ver melhor. Mas aí como que isso aqui é uma espiral semelhante àquela, ela vai rodando aí. E ela tem uma relação interessante que é a razão áurea, né? Ela cresce, a relação entre esse comprimento e esse com esse, conforme você vai rodando, vai se aproximando da razão áurea.
para eu explicar para vocês como é que alcança essa curva aqui, como você parametriza ela, eu preciso de uma informação importante sobre a sequência de Fibonacci, que eu não vou justificar aqui, é só uma curiosidade mesmo, só porque foi levantado. É possível mostrar que a sequência de Fibonacci satisfaz a seguinte equação. O enésimo número de Fibonacci, por incrível que pareça, para quem não conhece a demonstração, ele é dado da seguinte forma. Ele é 1 sobre a raiz de 5, que multiplica 1 mais a raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 sobre a raiz de 5, que multiplica 1 menos a raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Sim, esse número, por mais que tenha essas raízes, esses números irracionais aqui, eles coincidem com essa sequência. Quem quiser a demonstração é só procurar por fórmula de Binet na internet. Isso se demonstra facilmente por indução. Vocês podem ir verificando, jogar numa calculadora aí, vocês veem que coincide cada um dos valores. Bem, o que é importante para eu conseguir construir a espiral logarítmica, a espiral logarítmica de ouro, né, que é a que gera a sequência de Fibonacci? Eu preciso observar algumas coisas. Bem, a raiz de 5 ela é um pouquinho maior do que 2, então isso daqui é um número negativo, obviamente. Então eu estou tirando 1 de um número negativo e eu vou fazer exponenciais. A gente sabe que não dá para fazer exponenciais de números negativos com n real, né? Dá um problema de definição. Então isso aqui não pode aparecer e por isso que na verdade a espiral logarítmica ela é dada só por essa parte aqui. Essa parte não vai aparecer, mas é importante notar que aqui eu tenho 1 menos 2, alguma coisinha, isso aqui vai dar 1 e pouco em módulo, né? Menos 1 e pouco, dividido por 2 dá um número menor do que 1. O que significa que esse cara aqui, em módulo, o módulo dele, o módulo de 1 menos a raiz de 5 sobre 2 é maior do que 0 e menor do que 1. E quando eu tenho um número que está entre 0 e 1 e eleva a uma potência muito grande, de repente ele se torna quase irrelevante para a conta. E é isso que a gente vai ver quando eu colocar lá a espiral de Fibonacci. E aí como é que eu construo a curva, né? Bem, a curva fica dada por alfa de t é igual a 1 mais a raiz de 5 de 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a t. E é exatamente por colocar o t aqui que eu não posso colocar esse pedaço, mas a gente vai ver que esse pedaço se torna irrelevante. Aí eu quero em coordenadas retangulares, então eu multiplico aqui pelo cosseno de t, e depois a mesma coisa pelo aqui tem um probleminha. Bem, eu quero que a cada metade de volta, isso dê o número de Fibonacci, né? Então eu tenho que corrigir aqui, eu coloco 2t dividido por π. Por que 2t dividido por π? Bem, porque eu quero que a cada vez que quando o t for da forma k vezes, k é um número inteiro, k vezes π sobre 2, eu quero que isso aqui dê apenas k, para que os números de Fibonacci vão aparecendo nos eixos coordenadas, tá? Então observe que, bem, eu estou dividindo por π, multiplicando por 2, então fica só k, toda vez que eu passo por um cara dessa forma. E aí, de fato, vai acontecer sobre os eixos, o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas vão ir aparecendo os números de Fibonacci, ou pelo menos uma aproximação deles. E aí aqui a coordenada x é essa, e a coordenada y é essa. Como eu disse, se eu chutasse na hora, provavelmente eu ia esquecer desse 1 raiz de 5 aqui, e aí não ia dar muito certo, então eu preferi verificar, seno de t. Então isso aqui é, bem, mais um exemplo de curva aí, que eu não tinha dado lá no vídeo, mas fica aí para os curiosos sobre a sequência de Fibonacci. Vou mostrar no GeoGebra como que isso fica. Então, deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Bem, pode compartilhar aí. Eu vou dar play aqui. Aqui eu construí só um parâmetro para mostrar ela se formando, mas se vocês olharem aqui, basicamente está essa expressão que eu coloquei aí, só que aqui está variando em U, tá bem? Eu vou mostrar como que ela se comporta. Bem, deixa eu centralizar aqui, dar um playzinho. Ela vai rodar aí
Essa é a espiral de Fibonacci se formando. Se você der um zoom aqui, o que você vai observar? Bem, como tem aquele fator lá de correção, o primeiro fica um pouquinho longe do número de Fibonacci. Vou dar um zoom aqui melhor. O primeiro era para ser 1, não está muito no 1 aqui, porque é claro que as primeiras potências correspondem a uma boa aproximação. O segundo já passa um pouquinho mais próximo do 1, no caso, menos 1, né? Aí o terceiro, que era para ser menos 2, já está um pouco mais próximo, e você observa que sempre vai ficando mais perto, né? Aqui já está o 2, o 3, você olhar em cima, já parece que passou praticamente em cima do 5, depois o 8 também já está muito próximo, já não consegue mais nem ver diferença. O próximo seria 5 mais 8, né? Então menos 13. Você vê aqui que com esse zoom que eu estou dando aqui, você nem consegue ver a diferença entre esse ponto e o 13. E aí o próximo vai ser, bem, 13 mais 8, 21. Então isso funciona desse jeito. Aí para o colega que queria saber como que encontra a espiral de Fibonacci, bem, essa é a espiral de Fibonacci. Ela aparece muito na natureza, em, bem, caracóis, coisas desse tipo, por causa do processo de crescimento que define ela. Tá, voltando para a nossa revisão, uma curiosidade aí enquanto os últimos colegas vão chegando. Depois de falar de curvas ou funções vetoriais, eu defini o limite dela. Eu disse que o limite de alfa de t, quando t tende a t0 é L. L é um cara do tipo L1, L2, até Ln, do Rn. A gente definiu que isso acontece se e somente se cada uma das funções coordenadas xi de t, quando t tende a t0, se isso aqui dá o Li, certo? O limite de funções funciona se funciona coordenada a coordenada. Além disso, a gente disse, bem, o limite é isso, e ela é contínua se as funções coordenadas são contínuas. Alfa de t, contínua. Se somente se xi é contínua para todo i entre 1 e n. A gente também falou isso. Definir a derivada. Alfa' de t, o vetor derivada, é o vetor dado pelas derivadas das coordenadas. A gente viu que o vetor coordenada permite eu calcular a reta tangente, né? Daqui a gente conseguiu tirar a reta tangente. A reta tangente é os pontos P, dado por alfa de t0. Essa é a reta tangente passando por t0. E aí a lambda, o lambda real, alfa' de t0. Alfa' calculado exatamente dessa forma. Esse lambda aqui é um parâmetro real. E a gente também definiu as integrais também acontecem coordenada a coordenada. Me fizeram uma pergunta na aula passada, que era se a integral daquela forma tinha codificava alguma informação geométrica. Eu disse que não conhecia, confesso que continuo não conhecendo, mas hoje eu vou dar, é difícil ver porque a derivada se torna um vetor nesse caso. Na verdade, isso é uma coisa bem interessante, vai ficar mais interessante ainda conforme a gente for para funções de várias variáveis. A derivada, por incrível que pareça, pessoal, a derivada de fato ela é uma função, uma transformação linear. Para quem, eu vejo que tem muitos colegas aí que são curiosos, né, de álgebra linear ou que já estão fazendo álgebra linear. A derivada, em um conceito muito mais geral, ela é uma aplicação linear, pessoal. Então, é porque o caso dos números reais, ele é um caso muito particular. É claro que ele motivou o estudo do cálculo avançado, de várias variáveis, mas ele é particular porque nele muitas coisas coincidem. Por exemplo, a gente viu que se uma função é derivável, se eu pego uma função real, né?
Se ela tem derivada, ela já é contínua, ela tem um monte de coisa, mas não é o fato dela ser derivável, de fato, que garante essas características, é o fato dela ser diferenciável. É uma outra relação que a gente só vai entender a diferença, porque nos reais não tem diferença, nos reais as coisas coincidem. A gente só vai perceber a diferença entre essas duas coisas quando a gente falar de funções de várias variáveis. Mas não é tão estranho você pensar que a derivada se torna um vetor pelo seguinte motivo. Quando a gente fala em derivada, com aquela motivação de pensar em espaços tangentes, né? Nesse caso especial, a gente está falando de reta tangente, porque é uma curva de dimensão 1, por isso que é uma reta. Quando a gente aumentar a dimensão, vai se tornar um plano tangente, um espaço tridimensional tangente, esse tipo de coisa vai começar a surgir. Quando você pensa que você está interessado em uma reta, é muito mais natural você imaginar a derivada como sendo um vetor do que sendo um número. Porque se você tem uma curva, mesmo quando você estava lá no cálculo de uma variável, se o que você está buscando com a derivada é a reta tangente, faz muito mais sentido você pensar, bem, o que uma reta tem? Uma reta tem direção, bem, você pode definir um sentido para ela, se você quer ver ela como uma curva. Então, esse tipo de informação, em geral, não está codificado em um único valor. O problema é que no caso da reta, sim, porque a gente consegue mostrar que a derivada coincide com um ângulo. Mas do ponto de vista muito mais geral, imagina, por exemplo, se a gente está no R2, e aí, bem, eu tenho um ponto aqui, agora a gente tem uma função do R3. Pensa nesse lençolzinho aqui, vocês vão ver eu desenhando muitas vezes esse lençolzinho. Aí tá, aqui é toda uma função, né? Uma função que vai, pensa que aqui embaixo está o R2, aqui está o R, e esse aqui é o gráfico da função. É uma função de duas variáveis, x e y. Aí você tem um ponto aqui, esse ponto, ele dá, esse é um ponto do R2, né? O meu x0 e y0. E aí agora você tem um plano aqui. Você quer um plano aqui que seja tangente, né? Você quer alguma coisa que toque essa função em um único ponto, de certa forma. Bem, que seja tangente aqui, como se fosse um plano aqui que só toca nesse ponto. É claro que um único número real, ele dificilmente vai codificar esse tipo de informação. Então, faz certo sentido que seja um vetor. No caso aqui a gente vai ver que é um vetor que é perpendicular ao plano. Então aqui também faz sentido que de certa forma seja um vetor que codifique a informação. Imagine, bem, a gente não consegue desenhar uma função de 3 variáveis a uma variável real, porque isso já estaria no R4, mas imagina, se no R4 o único valor vai me descrever todo um espaço tangente a uma curva lá, uma função, né? Uma função de 3 variáveis. Então é natural que sejam vetores e, em geral, é vetor. O único lugar onde não é um vetor, não é uma transformação linear, é o caso de R em R. Ele gera essa interpretação que, infelizmente, é um pouco errônea, porque a gente começa vendo assim e depois percebe que a derivada é algo muito mais abstrato do que um único número real. Tá, e aí eu fiz todas essas definições. Agora eu vou começar essa última aula, eu vou falar de alguns entes geométricos, tá bem? Sobre curvas. Eu vou começar falando de algo que alguns de vocês já viram, que é o comprimento de arco. Só que agora eu vou conseguir falar de comprimento de arco de curvas que está no R2, no R3 e tudo mais. Lá a gente falava só o comprimento de uma função, né, o gráfico da função. Agora eu vou conseguir introduzir algo um pouco mais geral, que serve para uma curva qualquer. Tá bem? Tem mais um videozinho daquele, de vez em quando vão aparecer esses videozinhos aí para dar uma mudança na cara da aula, tá bem? Eu vou falar sobre o comprimento de arco. Posso introduzindo aqui rapidamente, a gente já viu ele lá no cálculo 1. O que é o comprimento de arco? Eu estou basicamente interessado em pegar, lá no cálculo 1 a gente tinha uma função, e aí uma função que ia aqui de A até B, e eu queria medir esse comprimento. Agora a gente vai tentar fazer isso por uma curva bem mais geral.
Você ainda não viu essas aulas gravadas no Moodle? Você está falando sobre... você está falando sobre as aulas completas ou os vídeos curtos? Só para eu entender. Sobre as aulas completas. Bem, aí eu vou, no final da aula eu posso mostrar para vocês onde estão essas aulas. Eu acho que tem uma ou outra que talvez só está sendo editada, mas em geral elas estão lá. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá bem, eu vou agora sim soltar aí o vídeo da nossa aula, o vídeo curtinho. Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre comprimento de arco ou comprimento de curva. Para entender o que é o comprimento de arco, vamos começar considerando um segmento de reta. Quando consideramos um segmento de reta AB, o comprimento do segmento é a distância entre o ponto A e o ponto B. Assim, para determinar o comprimento do segmento, basta calcular a distância entre os pontos. Por exemplo, no caso de um segmento de reta AB no R3, com A sendo o ponto x1, y1, z1 e B sendo o ponto x2, y2, z2, o comprimento do segmento AB é dado pela raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1 ao quadrado. Dito isso, nosso objetivo neste vídeo é determinar o comprimento de arco, generalizando para uma curva qualquer a ideia de comprimento de segmento e determinar uma equação para calcular o comprimento de uma curva usando integrais. Para isso, podemos pensar que uma curva contínua que vai de α de A a α de B é uma linha que pode ser esticada sobre uma reta, formando um segmento de reta x0, y0. Assim, o comprimento da curva que vai de α de A até α de B será igual ao comprimento do segmento que vai de x0 a y0. Essa medida é chamada de comprimento de arco e nosso objetivo neste vídeo é obtê-la. Ou seja, queremos determinar uma forma de calcular o comprimento da curva sem precisar esticá-la. Matematicamente, isto é feito usando poligonais, que são uniões de pequenos segmentos com extremidades na curva original. Podemos começar com poucos segmentos, mas quanto maior o número de segmentos e quanto menor cada um for, mais a poligonal se aproxima da curva original. Consequentemente, o comprimento C da curva pode ser aproximado pelo comprimento da poligonal, e este pode ser calculado somando os comprimentos de cada segmento, o que já sabemos calcular. De fato, para cada segmento, o comprimento é a distância entre as extremidades. Assim, o comprimento da poligonal é dado pela fórmula somatório das distâncias de xi a xi mais 1, com o i variando de 0 a n. Lembrando que, sob certas condições, o limite de um somatório é uma integral, podemos obter uma fórmula geral. De fato, usando o teorema do valor médio e fazendo a distância entre os pontos ir a zero, temos que o somatório vai para a integral do módulo do vetor derivado. Quando essa integral existe, ela define o comprimento da curva alfa. Para exemplificar, vamos ver o caso particular de uma curva no R3. Suponha que a curva alfa do intervalo AB no R3 tem a equação vetorial alfa de t igual ao vetor f de t, g de t, h de t, com derivada de f, derivada de g e derivada de h funções contínuas. Então, o comprimento c da curva é dado pela integral
de A até B da raiz quadrada da derivada de f ao quadrado mais a derivada de g ao quadrado mais a derivada de h ao quadrado dt. Assim, basta calcular cada uma das derivadas, elevar ao quadrado, somar e integrar a raiz quadrada de A até B. Em geral, essa integral é difícil e nem sempre conseguimos determinar. Por isso, é importante praticar o cálculo dessas integrais. Por fim, vale dizer que usando a curva alfa, podemos definir a função s de t igual ao comprimento da curva alfa variando de A até t para t entre A e B. Essa função é chamada de comprimento de arco. Usando essa função, é possível parametrizar a curva alfa de forma que o comprimento da curva de T1 até T2 seja exatamente T2 menos T1. Bom, esta foi a apresentação sobre o comprimento de arco. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. A próxima vai ser daqui a pouquinho. Bem, pessoal, vou fazer alguns exemplos. Tem uma questão, né, da nossa lista para fazer isso. Vou para o quadro 2, para a gente começar. Vamos fazer alguns exemplos. Tem uns casos que são um pouco... Esses vídeos menores estão disponíveis no Moodle ou só na aula. A princípio está só na aula, mas a gente vai disponibilizar eles separadamente em breve. A gente está pensando na melhor forma de disponibilizar ainda. Mas, então, vamos lá, né? Ele dá aí um exemplo, eu vou calcular com vocês alguns deles. Como eu disse no vídeo, essas integrais geralmente elas são difíceis, pessoal. Em geral, você vai cair numa integral que já precisa de substituições trigonométricas e coisas assim. A da lista é um pouco mais tratável, dá para resolver, acho que não precisa pelo menos de substituição trigonométrica. Estou lembrando aqui da função que está lá. Ela é um pouco mais tratável, mas o que você precisa fazer lá é o mesmo que eu vou fazer nesses casos, com um pouquinho mais de conta talvez. Vamos pensar em algumas curvas. Vamos começar com as fáceis, né? Cosseno à circunferência. Cosseno de t, seno de t. Bem, aí você quer calcular o comprimento dessa curva, vamos calcular já... Bem, a semicircunferência, por exemplo. Se você quer o comprimento da semicircunferência, esse comprimento aqui, é dado... Bem, se eu quero só a semicircunferência, eu integro de 0 a π. Qual função? Bem, é a derivada, então eu derivo e elevo ao quadrado. Então a derivada do... Vou fazer direto. Derivada do cosseno é menos o seno ao quadrado, mais derivada do seno é o cosseno, então cosseno ao quadrado, extraio a raiz dt. Então essa daqui é integral de 0 a π, eleva ao quadrado, soma. Bem, eu falei que ia começar pela mais fácil, quadrado do seno, mais quadrado do cosseno. Isso dá 1, certo? Então realmente é a mais fácil possível. Isso daqui dá a integral de 0 a π dt. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá... Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Isso aqui é uma maravilha, né? Porque aqui vai dar integral de 1 de 0 a π. Teorema fundamental do cálculo. Isso é π menos 0 dá π. Então, de fato... E é claro que você colocar um r aqui, bem, o r vai ficar elevado ao quadrado, porque o r é constante, derivar não vai mudar nada, vai ficar um r ao quadrado, você põe ele em evidência, a raiz quadrada tira o quadrado, o r sai, vai ficar rπ. Então, o comprimento da semicircunferência é rπ, e se você colocar a circunferência toda, vai dar 2π. Né? A mesma integral você resolve. Vamos tentar complicar um pouquinho, mas não muito. Vamos para a hélice, né? Eu falei da hélice com vocês. A hélice já é, pelo menos é de dimensão 3, né? Quer dizer, está no R3. A curva é de
Dimensão 3, aí o professor engasga no desenho. Vou pegar um giz amarelo aqui. Bem, a hélice é aquela molinha que vai girando em torno de um eixo. Existem diferentes formas de você parametrizar ela, mas uma parametrização possível é alfa de t igual a cosseno t, seno t e t. Você pode brincar um pouco com esse t aqui, colocar ela para crescer mais rápido ou mais devagar, mas essa aqui ainda não fica muito difícil de calcular, porque, bem, faz a mesma coisa, né? Eu quero o comprimento, vamos considerar o comprimento dessa curva. Eu quero a integral de 0 a 2π, por exemplo, o comprimento, né? Vou pegar um subintervalo aí de 0 a π. Bem, isso vai dar raiz quadrada, de novo, menos seno ao quadrado, mais cosseno. Estou derivando. Derivada dessa ao quadrado, cosseno ao quadrado, derivo, dá 1 ao quadrado, dá 1. Falei que ia complicar, mas também não compliquei demais, né? Então, integral de 0 a 2π. Isso aqui vai dar 1 mais 1, 2, dt. Então, essa daqui fica raiz de 2, que multiplica teorema fundamental do cálculo, 2π menos 0, então 2π. Então, o comprimento da hélice de 0 a 2π fica 2 raiz de 2π. Agora sim, vamos para um caso um pouquinho mais difícil. Eu estou só mostrando como que encontra as integrais, tá, pessoal? Realmente a parte das integrais... Se você pega um exemplo simples, por exemplo, a parábola, já fica difícil, né? Porque se você pega a parábola, fica difícil entre aspas, porque já cai numa integral que precisa de uma substituição. A parábola é dada por t quadrado. Aí quando você vai resolver, por exemplo, se você quer o comprimento de 0 a 2 aqui, por exemplo, você vai ficar com a integral de deriva dá 1, eleva ao quadrado vai ficar 1, mais derivada de t quadrado, 2t, eleva ao quadrado, dt. Bem, essa integral aqui, para quem lembra um pouquinho de substituição trigonométrica, já é um pouquinho mais difícil. Ela fica 1 mais 4t quadrado, dt. Então você vai ter que fazer uma mudança aqui de variável, chamar isso aqui de 1u quadrado. E aí vai ficar 1 quadrado mais u quadrado. Aí você usa da tangente, né? Faz substituição trigonométrica pela tangente e vai aparecer lá fora. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser saber o comprimento total dessa curva, eu tenho que aumentar o intervalo de integração. E aí tem uma coisa, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um comentário. Deixa eu ficar aqui, mas um comentário sobre isso é que na lista de vocês não está os limites de integração, não é mesmo? Então vocês deixam só calcule a integral. Em geral você precisa dar pelo menos o limite de integração inferior, porque, bem, se eu pego a parábola, né? Qual que é a integral da parábola, o comprimento da parábola toda? É infinito, né? E a mesma coisa acontece com aquela curva. Isso foi um detalhezinho que passou e a gente depois que viu já estava. Então... você pode colocar de A até B, tá ótimo, a ideia do Felipe é das melhores. Quem colocar de A até B eu vou ficar muito feliz, mas se não colocar, calcula só a integral indefinida mesmo, porque, bem, para ser comprimento, principalmente de uma curva que está definida em todo R, se você não coloca limites, é infinito sempre, né? Se ela é indefinida. É porque mesmo intervalo de 0 a t é um muito bom. Eu falei, foi o que eu falei para os monitores, para passar para vocês de 0 a t. É o ideal, mas é porque mesmo quando é a função comprimento de arco, se você está no intervalo que é indefinido, deixa eu explicar para vocês. A ideia era que fosse de 0 a t. Só que como não ficou colocado, porque a função comprimento de arco, ela tem que ter pelo menos um limite inferior, né?
Porque se ela não tem limite inferior, fica parecendo que vem do menos infinito. Aí se vem do menos infinito, já era, né? Porque vai dar infinito de qualquer forma. Então, tinha que ter... O ideal lá era que fosse de 0 a t. E aí você coloca, bem, o módulo do alfa' de t, que é calculado dessa forma aí que eu fiz, dt. Tá bem? O ideal é que faça desse jeito na lista. Sorry. Em geral... Eu não fiz as 5 ainda. Isso daí é... Bem, é assim que faz, pessoal. Vocês vão pegar a função lá, é uma função de R no R3. Vocês vão derivar. Tem um joguinho lá de seno e cosseno que você deriva, vai dar certo, foi feito para funcionar. Porque, como eu disse, a maioria dessas integrais elas são muito difíceis de calcular. Aquela lá mesmo que está no quadro 1, ela já precisa de uma substituição trigonométrica. Aí fica aí como exercício para os bons de integral, quem quer integral disso daqui. Tem que fazer uma substituição, você chama isso aqui de u ao quadrado, esse aqui é o a ao quadrado, e aí, bem, se você chama de u, você tem que passar para du, né? Vai aparecer um carinha aí, um 1 sobre 4 ali, mas tem que fazer uma continha para ver qual que é essa. Aparece o ln, tem uma série de substituições. Não vou fazer essa daqui não, mas esse tipo de integral, pessoal, essas vocês podem usar de imediato lá daquelas tabelas de integração. Se você procurar no Google, tem um monte de integrais desse tipo. Vocês podem usar direto, não precisam ficar fazendo a substituição trigonométrica, coisas desse tipo. E na lista também não tem. E bem, essa parte introdutória de funções vetoriais, ela não vai cair especificamente na avaliação. Bem, ela vai cair como uma aplicação, né? Vocês vão ver que para estudar funções de várias variáveis, a gente vai precisar disso. Mas esse módulo 1 é como se fosse um preparatório. O que realmente vai cair na primeira prova é o conteúdo a partir do segundo ciclo de atividades. A gente vai avaliar essa parte de curvas usando a lista de exercícios. Por isso é muito importante que vocês façam. O senhor tem canal? Olha as perguntas que me fazem. Eu tive que criar mas não é um canal típico. É um canal só porque eu precisava postar as minhas aulas do semestre passado, que eu dei aula na faculdade. Não procurem, eu vou desativar ele assim que o curso de mestrado acabar. Tem umas aulas lá de mestrado, mas eu vou desativar ele logo após elas terminarem. Vou falar, viu? Aluno é difícil. Mas brincadeira. Tem coisas lá de teoria dos números. Para quem gosta de Fibonacci, tem muita coisa lá de teoria dos números, que foi o curso que eu dei na graduação, e algumas coisas sobre álgebra linear que eu dei no mestrado. Bem, continuando. Eu vou agora falar um pouco sobre curvatura, que é o segundo item lá que é o segundo item. Espera só um minuto. Na questão 5 é para calcular um comprimento e depois calcular uma coisa chamada curvatura. Esse é uma outra informação das curvas muito interessante. Isso vocês não viram no cálculo 1, nem para funções. Eu vou introduzir aqui e explicar para vocês como que calcula alguns exemplos, em particular o exemplo da circunferência, né? A circunferência sempre dá certo. Então vamos lá, pessoal? Então mais um vídeo aí para vocês. Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos sobre a curvatura de uma curva. Intuitivamente, a curvatura mede o quão curvada uma curva é. Para entender melhor, pense na circunferência. Por exemplo, a circunferência de uma bola de basquete é muito curvada. Assim, ninguém vai negar que a bola de basquete é redonda. Agora, pense na circunferência da Terra. Bem, algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que a Terra é redonda. Isso porque a sua circunferência é pouco curvada. Dessa forma, não conseguimos ver essa curvatura tão claramente. A geometria das curvas pode explicar esse impasse, pois de fato, o que temos é que a curvatura da bola de basquete é muito maior do que a curvatura da Terra. No fim deste vídeo, iremos comparar essas duas curvaturas. Bom, para calcular a curvatura, precisamos que a curva seja suave, ou mais precisamente, que o vetor tangente da curva seja sempre diferente do vetor nulo.
a circunferência é um exemplo de curva suave. Basicamente, uma curva é suave se ela é contínua e sem cúspides ou quinas. Para motivar a definição de curvatura, podemos considerar o que acontece com a curva y² igual a x² vezes x mais 1. Note que, de A até B, a direção tangente varia pouco, ou seja, de A até B, a curvatura é pequena. Por outro lado, de C a D e de D a E, a direção tangente varia muito se considerarmos como parâmetro o comprimento de arco. Logo, a curvatura é grande. Vamos formalizar essa ideia. Para isso, começamos considerando o vetor tangente unitário t, que é igual ao vetor alfa' de t dividido pelo seu módulo. Note que o vetor t é um vetor com a mesma direção e o mesmo sentido do vetor derivada, porém unitário. Vimos que a propriedade de uma curva ser mais ou menos curvada está associada à variação da direção do vetor tangente. Lembrando que derivada mede variação, é natural definirmos a curvatura como módulo da derivada do vetor tangente unitário em relação ao comprimento S da curva. Porém, podemos usar a regra da cadeia para facilitar o cálculo da curvatura. De fato, derivando em relação a t, temos que a curvatura em t é dada pelo módulo da derivada do vetor tangente unitário em relação a t, dividido pelo módulo da derivada do vetor alfa de t. Vamos voltar ao nosso exemplo da circunferência. Sabemos que a circunferência de raio R é obtida pela função vetorial alfa de t igual a r cosseno t, r seno t, com t entre 0 e 2π. Derivando, temos que alfa' de t é igual a menos r seno t, r cosseno t, e seu módulo é r. Assim, o vetor tangente unitário t é menos seno t, cosseno t, e sua derivada é menos cosseno t, menos seno t. Então, pela fórmula, temos que a curvatura da circunferência é o módulo de t', que é igual a seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, que é igual a 1, sobre o módulo de alfa' de t, que é r. Ou seja, a curvatura da circunferência é constante igual a 1 sobre r. Por isso, mesmo a Terra sendo redonda, é tão difícil ver sua curvatura, pois seu raio é muito grande. Logo, sua curvatura é muito próxima de zero. Vamos agora apresentar o teorema da curvatura para curvas de R3. O objetivo deste teorema é facilitar o cálculo da curvatura de uma curva no espaço tridimensional. Ele afirma que a curvatura de uma curva alfa de t do R3 é igual ao módulo do produto vetorial de alfa' de t por alfa duas linhas de t sobre o módulo de alfa' de t ao cubo. Como exemplo, podemos considerar a hélice de raio R. Esta curva, semelhante a uma mola sobre o cilindro circular de raio R, é dada pela função vetorial alfa de t igual a r cosseno t, r seno t e t. Um bom exercício para praticar o teorema deste vídeo é mostrar que a hélice tem curvatura constante igual a 1 sobre r. Tentem verificar isso. Bom, pessoal, esta foi a apresentação sobre curvatura. Bons estudos a todos e até a próxima. Então, bem, vamos, como eu sugeri, né, vamos verificar
que a curvatura da hélice é igual a 3. Só justificando, bem, pessoal, acreditem, a Terra de fato é redonda. O que acontece é o fato de que, bem, o raio... O pessoal da Terra plana ficou com raiva agora. Não, pessoal. A Terra é redonda. O problema é que, se você levar em consideração que o raio da Terra é da ordem de 6.000 quilômetros, você acaba... Bem, então a curvatura é 1 sobre 6 milhões, né? Isso é um número muito pequeno. Ele é da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 7. O que significa que você pode... A direção, quando você está na Terra, e você está num ponto, né? Você pode andar 100 quilômetros aqui, e a direção que a reta tangente varia é da ordem de 0,01 milímetros, então é uma coisa muito pequena. E aí você realmente não vai conseguir verificar. Por isso que aquele tipo de justificativa, mas olha para o horizonte do oceano, você não vê curvatura de fato, porque a capacidade de visão humana é muito abaixo do que realmente seria necessário para que você visualize esse nível de curvatura. Mas acredite, se é difícil para explicar para terráqueos que a Terra é redonda, imagina se existisse uma sociedade que vivesse em Júpiter. Em Júpiter, se tivesse uma sociedade, provavelmente os Júpiter planistas seriam a maioria, porque lá o raio é milhares de vezes maior. Professor, faltou da bola. Tá. É porque, bem, quando você pega a bola, você teria lá, sei lá, não dá nem 1 metro aqui, né? Vou chutar aqui um raio para a bola de basquete. Deve ter um raio de uns 15 centímetros, né? Então, 15 centímetros, eu estou olhando em metros, então é 0,15. Isso daqui é maior do que... isso aqui é 15 vezes... pera, 0,15. Faz a conta aí, pessoal. Você está com preguiça de fazer conta. Quanto que dá isso? Isso aqui é 15 sobre 10, é só inverter, né? Não, também não, passar vergonha ao vivo também não, né? Então isso aqui dá mais ou menos 1,5. Porque isso aqui é 15 sobre 10, está embaixo, só inverter, 10 sobre 15. Rapaz, aquele negócio que quem sabe faz ao vivo não funciona muito comigo não, eu juro que eu sei fazer essa conta. Tá, 15 sobre 100, então inverte, fica 100 sobre 15, agora sim. Eu não olhei para trás para ver a dica e nem para ver as risadas. Bem, isso aqui vai dar 6 e pouco, né? 6, alguma coisinha. Acho que 6,66. Aí, ó, tá vendo? Eu não olhei para trás, eu também não usei o ponto eletrônico. Dá 6,666. Tá bem, então, obviamente, é indiscutível o fato de que é redonda, mas a Terra também é, apesar de ser uma coisa da ordem de 10 a menos 7, tá bem? Só que eu quero fazer um exemplo com vocês para ensinar como que a conta realmente é realizada. Uma é fácil de calcular, que é a da circunferência. O cara é bom. É sacanagem isso daí, ó. Tinha que respeitar mais o professor. Eu sei fazer as contas, é só porque tomei pouco café hoje. Vamos lá. Vamos olhar para a hélice, que eu falei lá, e vamos fazer a continha para a hélice, que vai ajudar vocês a fazerem o exercício lá do livro. A hélice dada por R. Aqui eu coloquei um R porque é quando aquela mola tem um raio um pouco maior. Então R cosseno T, R seno T e T. Tá bem? Eu vou usar o teorema que diz que a curvatura para curvas de R3, e só funciona no R3, observe que só vale no R3 porque tem um produto vetorial lá, né? Então, é o módulo do produto vetorial de alfa linha de T com alfa 2 linhas de T, dividido pelo módulo do alfa linha de T.
Tá bem? Vamos... Não vai dar para fazer a conta toda de uma vez, vamos ter que calcular separadamente, né? Quando você faz o alfa' de t, você vai ficar com r menos, né, r seno t. Depois vai ficar r cosseno t. E 1. Certo? Quando você calcula duas linhas de t, vai ficar r menos r cosseno t menos r seno t e 0. Tá bem? Já calculando o módulo aqui, se vocês observarem, bem, o módulo aqui eleva todos ao quadrado e soma, vai ficar... aqui tem um cubo aqui que está faltando. Vai ficar r ao quadrado mais 1 raiz quadrada disso, né? R ao quadrado mais 1. Tá correto. E aí isso aqui vai aparecer embaixo, elevado ao cubo. Vamos calcular. Para calcular aquele produto vetorial, vocês podem usar aquilo que eu expliquei lá. Aqui não importa muito a ordem, porque eu vou tomar o módulo, mas podem usar aquele determinante com o i. Vocês vão precisar disso lá para a lista, tá, pessoal? Estou fazendo uma de dimensão 3 para vocês usarem lá na lista. Aí vocês colocam o vetor. Aqui não vai fazer muita diferença, porque depois você vai tomar o módulo. Seno t, r cosseno t e 1, menos r cosseno t, menos r seno t e 0. Podem calcular esse determinante aqui, levando em consideração que esse vetor é 1, 0, 0, 0, 1 e 0 e 0, 0, 1. Ou usar direto aquela forma que eu dei, produto vetorial, deixa eu ver, vou vir aqui para o quadro 3. Bem, o produto vetorial ali vai dar alfa' de t vetorial com alfa duas linhas de t. Fica r cosseno t vezes... Vamos lá. Tem que fazer olhando ali mesmo, colando na... Vai ficar r cosseno t vezes 0, isso vai dar 0, menos menos r seno t vezes 1. Então vai ficar mais, né? Então fica r seno de t. Depois vai ficar eu tô olhando para esse determinante aí, tá, pessoal? Na coordenada j vai ficar 1 vezes o r cosseno t, aí vai ficar negativo, né? Então fica menos r cosseno t, porque tem um 0 lá, e por fim, na coordenada k fica r ao quadrado vezes seno ao quadrado de t, né? R ao quadrado, só ver o sinal, fica positivo. R ao quadrado, seno ao quadrado de t. Certo? Deixa eu verificar. Se estiver errado continha, vai dar problema depois. Tá certo. Esse daqui tá correto. Esse daqui também tá correto. E os outros vão dar 0, né? Porque... Deixa eu ver se está faltando algum. Ah, tá faltando um aqui, perdão. Porque no caso do K não aparece aquele 0, então vai ficar menos, vai ficar mais. Então mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Precisava, né? Para você conseguir... Então reescrevendo, fica r seno t menos r cosseno t. E aqui você coloca o r ao quadrado em evidência, vai dar 1, fica r ao quadrado. Bem, então vamos verificar se eu não errei continha. Verificando se eu não errei continha, a curvatura ficaria
k de t é o módulo desse vetor, então vai ficar a raiz quadrada de, bem, eleva todos ao quadrado, fica r ao quadrado. Eu já vou colocar r ao quadrado, pessoal, porque vai ficar r ao quadrado vezes o seno desse, r ao quadrado vezes o cosseno desse, eu coloco o r em evidência, e aqui vai ficar r à quarta, né? Mais r à quarta, dividido pelo módulo lá que a gente tinha, que era r ao quadrado mais 1 ao cubo. Tá correto? Bem, eu posso colocar aí um r ao quadrado em evidência. Fica r ao quadrado que multiplica r ao quadrado mais... fica 1 mais r ao quadrado. Vou colocar assim mesmo, r ao quadrado mais 1. Sobre a raiz quadrada de r ao quadrado mais 1 ao cubo. Sai aqui um r ao quadrado, sai um r, né? O r já é positivo, porque é raio, então não precisa colocar módulo. E fica raiz quadrada de r ao quadrado mais 1 sobre raiz quadrada de r ao quadrado mais 1 ao cubo. Cancela. Vai ficar r sobre r ao quadrado mais 1. Eu devo ter trocado algum parâmetro aí, porque aqui está ficando... Deixa eu verificar rapidinho. Acho que minha conta está certa, sim. R... tá ficando... r ao quadrado r mais 1. Deixa eu ver aqui, tem alguma... Professor, eu vi que dá para utilizar esta última fórmula no R2. É só colocar a terceira função coordenada como 0. Sim. É só você pode pensar que sempre uma curva no R2 dá para ser imersa no R3, né? O que não dá é para fazer isso com R4. Todo vetor do R2 não é ao quadrado no denominador? Não. A fórmula é o cubo mesmo. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Se eu esqueci. Fazer continha, pessoal, no quadro é uma maravilha. Eu vou olhar aqui rapidinho nas notas de aula só para ver se eu fiz alguma besteira. Acho que está certo, acho que foi só um... Fazer conta e falar ao mesmo tempo nunca é a melhor forma de fazer conta. Tá... Não, a forma da curvatura está correta. Acho que a gente não fez nada errado não, pessoal. Acho que... Alô, produção! A galera tá animada ali. Não, pessoal, acho que tá... Não quero refazer as contas todas, mas acho que tá correto, sim. Deixa eu ver. C deriva ali vai dar menos r cosseno, menos r seno, r cosseno, 1. Segunda derivada fica essa. Se eu faço vetorial, vai ficar esse cancela. E aí fica r seno de t, tá correto. Depois menos r cosseno t tá correto. A outra fica deixa eu ver. Professor, no determinante do k não seria menos r cosseno ao quadrado menos... é verdade. Obrigado. Aqui tem um menos r. Aqui é menos, deixa eu ver, o outro sinal está correto? Sempre tem um aluno bom para salvar as contas, olha, eu gosto disso.
Quem que é o aluno bom? Depois eu vou lembrar o nome do aluno bom. Tá, o problema é que tem um ali, aí tem que trocar as contas. A gente sabe onde tem que chegar e aí fica tentando fazer ao vivo, dá nisso, né? Então vamos lá. Eu vou calcular a norma desse cara. Vai dar... aqui vai ficar r quadrado seno ao quadrado de t, mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de t. E aqui vai ficar... Bem, aqui vai aparecer ficar uma bagunça aqui, né? Vai ficar mais... Posso colocar o r o r à quarta em evidência? R à quarta. Porque a hora que você elevar aqui, você tem um r ao quadrado em evidência, vezes seno ao quadrado de t, menos cosseno ao quadrado de t. E aí tudo isso aqui ao quadrado. Agora sim. Tá, aí vai ficar r ao quadrado, somando ali seno ao quadrado, que vai ficar r à quarta, que multiplica seno à quarta de t, menos 2 vezes seno ao quadrado de t vezes o cosseno ao quadrado de t, mais o cosseno ao quadrado de t. Cosseno à quarta de t, né? Conta pra caramba. Aí vai ficar r, que multiplica 1 mais r ao quadrado. Bem, aqui tem que fazer... Para resolver esse daqui, tem que usar um daqueles arcos soma. Pessoal, eu vou confessar que eu tô com preguiça de fazer essa conta toda, porque eu tenho que avançar no conteúdo, mas vai dar para fazer. Dá R 1 sobre R, é a mesma curvatura da circunferência de raio R, mas vai ter que fazer desenvolver umas continhas aqui que é esses senos e cossenos. Vai ficar, na próxima aula é aula de dúvidas, eu vou tirar ali. O que é? É ter deixado como tá. Se do outro jeito, pelo menos saía, né? Um ponto para o João. 1 mais seno ao quadrado. Acho que dá. 1 mais seno ao quadrado, né? Porque eu posso colocar aquele cosseno ao quadrado ali como sendo 1 menos seno ao quadrado, vai aparecer um 2. Dá para simplificar, pessoal, mas não vou fazer essa continha toda agora não, porque senão a gente vai gastar muito tempo com essa conta. E eu tenho que terminar o conteúdo. Mas depois a gente volta, se der tempo, no final da aula e faz essa continha em detalhes, tá bem? Prometo que... Acho que vai dar tempo, são 4 horas ainda, só terminar o conteúdo e a gente vai. Eu vou apresentar o último vídeo e aí depois a gente volta nessa conta aí. Neste vídeo, falaremos sobre o vetor tangente unitário, o vetor normal unitário e o vetor binormal unitário de uma curva no R3. Bom, cada uma curva alfa derivável no espaço R3, existe um único vetor tangente unitário, isto a menos de orientação. Porém, existem infinitos vetores normais unitários. De fato, todos os vetores unitários que moram no plano normal ao vetor tangente são perpendiculares a ele. Porém, um deles é considerado o principal. Para determiná-lo, note que o módulo do vetor unitário t ao quadrado é igual a t produto interno com t, que é constante igual a 1. Derivando pela regra do produto e usando que a derivada da função constante é zero, obtemos que 2 vezes o produto interno de t' por t é igual a zero.
Logo, T' é perpendicular a T. Assim, o vetor normal unitário principal é definido como sendo o vetor T' dividido pelo módulo de T'. O vetor B, dado pelo produto vetorial de T com N, é chamado de vetor binormal. Note que o vetor binormal é unitário e perpendicular tanto a T como a N por definição. Por isso, o nome de binormal. Além disso, devemos nos atentar ao fato de que o produto vetorial é não comutativo, ou seja, a ordem faz diferença. Juntos, T, N e B formam uma base ortogonal e unitária do R3, chamada triedro de Frenet. Para exemplificar, vamos encontrar o triedro de Frenet da hélice. Aqui, vamos considerar a hélice com raio 1 em torno do eixo Z e determinar seus vetores tangente, normal e binormal. Esta hélice é dada por alfa de T, é cosseno T, seno T e T. O vetor tangente unitário T da hélice é igual a alfa' de T sobre o módulo de alfa' de T, que é igual a menos seno de T, cosseno de T e 1 dividido pelo módulo, que é raiz quadrada de 2. O vetor normal unitário principal, N, é igual a T' dividido pelo módulo de T', que é igual a menos cosseno de T, menos seno de T e 0. E o vetor binormal B é igual ao produto vetorial de T por N, que é igual a seno de T menos cosseno de T e 1, dividido pela raiz quadrada de 2. É isso, pessoal. Fica como exercício verificar as contas e que esses vetores são de fato ortogonais e unitários. Bons estudos e até a próxima. Bem, como vocês podem observar, eu refiz a conta lá no vídeo, né? E é para funcionar, pessoal. E de fato é com menos, não tem um menos R cosseno por causa desse determinante aqui, ó. Fica R cosseno T. Eu acho que aparece um raiz de 2 lá que eu não coloquei. E é por isso que, na verdade, eu vou ter que corrigir no vídeo de lá. Vamos refazer as contas, que a gente faz as duas para hélice no caso do raio igual a 1 e depois a gente só verifica por caso R qualquer, tá bem? Eu vou refazer tudo, mas com R igual a 1, calcular todo o triedro de Frenet e calcular também a curvatura e a gente verifica se dá 1 sobre R ou é raiz de 2, 1 sobre R. Vamos lá. Vamos fazer que esse caso do raio unitário, que ele vai ser mais fácil de fazer as contas, né? Quando eu considero alfa de T igual a cosseno T, seno T e T, essa é a hélice quando o raio é 1, né? Aí, de fato, bem, para calcular os vetores, o que o triedro de Frenet é? Ele é um sistema de vetores que são ortogonais e unitários que vão acompanhando a curva, né? Como se fosse uma base gerada pela curva. Ele traz algumas informações sobre curvatura, sobre uma coisa que as curvas que a gente não vai falar aqui, mas as curvas do R3, elas também têm uma coisa chamada torção, que é o quanto que elas saem do plano, né, para testar essas propriedades de uma curva. Então, o alfa' de T, bem, no caso, o alfa' de T fica menos seno T, cosseno T e 1, ok? E é daqui que a gente tira que o vetor tangente unitário é pegar o vetor alfa' de T e dividir pelo seu módulo. Ok? Isso daqui, bem, o módulo ali vai ser raiz de 2, então é 1 sobre raiz de 2
vezes o alfa' de t. Ok? Então esse é o vetor. O alfa duas linhas de t, vai ficar duas linhas. Derivo o seno, fica cosseno com menos, então menos cosseno t. Menos seno de t. E zero, que foi exatamente aquele caso que a gente chegou. Esse vetor já é unitário. Isso significa que o vetor normal, ou seja, eu estou na hélice, e o que eu quero encontrar é, bem, eu estou num ponto aqui da hélice, nesse ponto existe uma direção que é tangente, ok? E existe uma direção que é normal, ou seja, um vetor perpendicular aqui, que é o vetor n. E esse vetor n, eu já vou olhar aí a pergunta, a n de t, vai ser esse vetor cortado pelo módulo, mas o módulo dele é 1, então ele é o próprio alfa duas linhas de t. Deixa eu olhar a pergunta. De onde surge a raiz? A raiz vem da fórmula do módulo. Você fala raiz lá naquela que a gente tinha calculado, né? É porque eu preciso calcular o módulo dos vetores. E aqui, observa que se você eleva o seno ao quadrado, o menos seno vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 1 ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então, fica 1 sobre a raiz de 2, que é o módulo do vetor. E aí, para calcular o que a gente chama de vetor binormal, você faz o produto do t com o n. Ok? Então, para calcular aqui o binormal, você calcula, bem, o b de t, ele é o alfa, o t de t vetorial com o n de t. Para calcular isso, bem, a gente pode usar direto a expressão, vai ficar, estou fazendo alfa linha vetorial com alfa duas linhas. Na verdade, eu estou olhando para o de cá, né? Espera aí. Vou ter que escrever. O raiz de 2 ele é constante, então eu posso colocar ele para fora. E aí fica unitário, né? E aí eu posso fazer de fato o alfa linha com o alfa duas linhas. Então vai ficar cosseno vezes o zero, menos seno vezes o 1. Então vai dar seno de t. Segunda coordenada vai ficar menos seno vezes o zero, menos o menos cosseno vezes esse, então cosseno de t. E por último fica menos seno com menos seno dá seno ao quadrado, menos cosseno vezes cosseno, então dá 1. Então esse daqui é o binormal, tá bem? Para o caso de calcular a curvatura, né, usando a regra, observe que a regra que a gente fez foi, está correto até aqui, pessoal? Deixa eu ver. Professor, na fórmula do material, utiliza até a primeira derivada. Não, lá embaixo tem um teorema. Lá no finalzinho eu falo que usa a segunda derivada quando é uma curva do R3. Tá bem, então vamos lá. E aí, para calcular agora a curvatura, lembrando que a curvatura é o módulo do alfa linha de t vezes o alfa duas linhas vetorial com alfa duas linhas de t, cortado pelo alfa linha de t ao cubo. Então, bem, a única diferença que a gente teria se eu fizesse o alfa linha com o alfa duas linhas é que não aparece esse raiz de 2, né? A única diferença é essa. Então fica o vetor, o módulo do vetor seno de t, cosseno de t. A única coisa que não aparece é o módulo do vetor.
dividido, esse aqui é o produto vetorial de alfa' com alfa duas linhas, dividido pelo módulo alfa' ao quadrado, ao cubo. Bem, o módulo dele é a raiz de 2, então fica a raiz de 2 elevado ao cubo, né? Então vai ficar o módulo do de cima é raiz de 2, certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado 1 mais 1, então fica raiz de 2 sobre a raiz de 2 ao cubo. Isso vai ficar 1 sobre 2, né? É por isso que lá está dando errado, que eu estou colocando 1 sobre o R. Tem aquele mais 1 lá mesmo, pessoal. Eu vou ter que corrigir no outro vídeo, o que é pior, porque aquele vídeo é mais trabalhoso, né? Mas eu tenho que fazer essa correção lá. A curvatura é do jeito que estava lá, né? R sobre R quadrado mais 1. A gente fez a conta certa aqui, eu que coloquei errado lá. Todo mundo entendeu? O assunto eu entendi, só me falta a matemática da coisa. A conta que a gente fez aqui, pessoal, estava toda correta, foi só um detalhezinho. Tem um caso, é porque para ficar 1 sobre R, é uma outra parametrização que tem que ser feita. A hélice tem que estar parametrizada pelo comprimento de arco. Não entendi o final da conta aqui, pessoal? Foi esse final aqui? Só para eu entender se eu tenho que voltar um pouco mais. Jonathan? Sim. Tá, o que eu fiz aqui, Jonathan? Eu peguei o produto vetorial. Essa fórmula aqui, ela é a definição da curvatura para uma curva alfa no R3. Então, o que eu fiz foi, de fato, ter que calcular cada uma dessas derivadas. Bem, qual que é a nossa curva? Eu estou considerando a curva alfa de t, que é a hélice, dada por cosseno t, seno t e t. Tá certo? Então, quando eu faço... Bem, aí eu tenho que calcular as derivadas. Se eu voltar ali no quadro 2, mostra o quadro 2 aqui, por favor. Bem, se você olhar aqui no quadro 2, eu já fiz a maior parte dessas contas, né? Quem que é o alfa', quem que é o alfa duas linhas. Para você, o B de t aqui é o binormal. A única diferença do binormal para o vetorial desses dois é que eu tiro o módulo, tá? Eu tiro esse 1 sobre raiz de 2, tá bem? Então, esse vetor aqui é o seno t, cosseno t e 1. A única diferença dele para o binormal é que aqui não aparece o módulo do binormal. Embaixo aparece o módulo alfa' de t ao cubo. O alfa', bem, se você deriva aqui, dá menos seno, cosseno e 1. Então, o módulo dele é raiz de 2. Aí, quando eu fiz esse módulo, de novo, né? Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado mais 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Raiz quadrada de 2. E aí eu cortei pela raiz... Bem, o módulo desse ao cubo. Fica a raiz quadrada de 2 ao cubo. Você pode cancelar aqui, né? Fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mais raiz quadrada ao quadrado é 2. Então é esse. Aí o que eu disse foi que a continha que a gente tinha feito para o caso do R qualquer, no quadro ela está correta. É porque lá no vídeo eu falei que a curvatura era 1 sobre R, né? Mas eu tinha que ter feito uma outra parametrização. Se não está parametrizado pelo comprimento de arco, fica R sobre R quadrado mais 1. Então, eu tenho que corrigir lá. Aqui está correto. Entenderam? Deixa eu ver. O T de T é sempre perpendicular ao N de T? Sim. T de T é sempre perpendicular. R é o quê? R é o raio da hélice, tá? Quando eu comecei a questão, eu disse o seguinte, pega uma hélice, a hélice é como se fosse uma mola. Por exemplo, a mola da suspensão de um carro. Então, a hélice é uma curva assim. Ok? E aí, bem, ela tem aqui, ela é centrada num eixo, e aí ela tem um raio, né? Como se você pensasse que essa mola, ela está num cilindro, e esse cilindro tem um raio. Aí esse cilindro, o raio desse cilindro eu estou chamando de R. No caso da primeira, que é alfa de t igual a seno t, cosseno t, seno t
e t, essa daqui fica de raio 1, né? Porque só você pensar que é uma circunferência aqui rodando. Esse é o x, esse é o y. Então fica como se fosse uma circunferência aqui e o t faz com que a mola, você sobe e desce, né? Então ela tem raio 1, ok? Ela está sobre um cilindro raio 1. Ficou claro, Pedro Lobato? E aí, bem, eu posso colocar um R aqui. Se eu colocar um R aqui, significa que agora ela está num cilindro de raio maior. Entendeu? Pedro? Entendeu? Bem, agora eu vou abrir para as dúvidas em geral. Esses eram os 3 vídeos que eu queria mostrar. O N, sim, ele é sempre normal ao T. Na verdade, todos eles são perpendiculares, tá, pessoal? Eles são perpendiculares e unitários. A gente consegue, existe um teorema muito geral, que é da geometria diferencial, é quando você usa o cálculo diferencial para estudar curvas, superfícies e coisas assim, que diz o seguinte: se eu tenho uma curva no R3, se eu conheço basicamente a curvatura dela, uma outra propriedade que a gente chama de torção, é o quanto que a curva sai do plano. Bem, eu tenho as curvas que são planas, certo? E aí o binormal, ele é um vetor que ele é perpendicular tanto ao t quanto ao n. Então, a gente usa a variação do binormal para dizer o quanto que essa curva sai do plano, né? O quanto que ela não é plana. E aí a gente chama essa propriedade de torção da curva. E a gente consegue mostrar que dado um ponto e dado uma função que gera a curvatura e uma que gera a torção, existe uma única curva com essas propriedades. Então, você consegue caracterizar todas as curvas do R3. É algo bem bacana que geralmente no curso de matemática a gente vê em geometria diferencial. Por exemplo, no caso do plano específico, dado uma curvatura, pensa agora se eu estou só no plano, como o colega disse, né, eu posso usar aquela fórmula para as curvas que estão no plano porque eu coloco a última coordenada como sendo 0. Então pensa numa função que me dá a curvatura. Por exemplo, eu disse que a curvatura da circunferência é 1 sobre r. A única curva no plano que tem curvatura constante igual a 1 sobre r é a circunferência. Então, se você dá um ponto e uma função que seja a curvatura, no caso, constante igual a 1 sobre r, você consegue mostrar que a única solução para isso é a circunferência. Se você dá um ponto e diz que a curvatura é constante igual a 0, bem, qual que é a curva que tem curvatura constante igual a 0? A reta, né? Porque a reta não se curva, então é exatamente daí que vem o fato dela ser reta. Então, é a única também que satisfaz. E aí, dada uma função, tem algumas propriedades que essa função tem que cumprir, e um ponto você consegue caracterizar as únicas funções dessa propriedade. Alguma dúvida, pessoal? Agora dá para terminar a lista. Primeira vez que eu vejo alguma coisa. É bem interessante o curso de geometria diferencial, tá, pessoal? É basicamente... Na verdade, vocês viram várias coisas aqui do curso de geometria diferencial. Comprimento de arco é tema de geometria diferencial. Curvatura é algo de geometria diferencial. Acho que foi só isso. O triedo de Frenet também é um tema de geometria diferencial. Mas isso a gente não vai usar tanto assim, mas todos esses temas são estudados novamente quando a gente faz um curso de geometria diferencial. Alguma dúvida sobre a lista? Alguma coisa que vocês da lista que vocês ainda não conhecem a teoria para resolver? Eu vou corrigir depois aquela questão lá do 1 sobre o R, tá? A galera não vai ficar muito feliz de eu dizer que tem que mudar o vídeo todo, mas a gente vai corrigir o finalzinho lá. Você poderia fazer outro exemplo sobre curvatura ou comprimento de arco. Não fala que é os dois porque o tempo não dá. Interseção de duas esferas e encontrar o plano. Sobre curvatura. Explique sobre a integral da curva. Eita, foi muita dúvida. Tá bom, vamos lá. Vou tentar responder elas rapidinho. Integral de uma curva. Do jeito que está na lista, é só calcular as primitivas de cada uma das funções, tá bem? Essa é a resposta mais rápida. Vocês têm uma curva lá, então vou começar pelas dúvidas simples. Você tem uma curva, se eu não me engano, são 3 funções lá, né? F de t, g de t e h de t. E você quer integrar, ele pede para calcular a integral. Como ele disse que a integral, como ele não definiu a integral, não deu intervalos de integração,
significa que a integral é indefinida. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular um vetor que é a integral indefinida de f de t, dt, a integral de g de t, dt, a integral de h de t, dt. Tá bem? Tomem cuidado só para o fato que, como são integrais indefinidas, tem um vetor de constantes, né? Só para vocês entenderem, por exemplo, se a alfa de t fosse t quadrado, só para fazer um exemplo, desse jeito, a integral de alfa de t, dt, seria, bem, a integral de t indefinida é t quadrado sobre 2, a integral de t quadrado é t cubo sobre 3, mas aí é indefinida, você precisa de um vetor de constantes K1 e K2, tá bem? É desse jeito que é para fazer lá, essa é fácil de responder. Segunda, em que parte do mudo eu acho as... Eita lasqueira! Isso, você só tem até amanhã, tá, pessoal? Então, corra atrás, porque são 5 questões, mas está lá a lista, ela fica naquela aba lateral. E vocês têm até amanhã, 11 e pouco. A outra pergunta... eu coloquei essas constantes aqui, tá bem? É um vetor, porque tem uma constante aqui e uma constante aqui, tá certo? Por isso que eu coloquei elas daqui. Na verdade, para qualquer constante dessa, você vai ter um vetor de constantes, tá bem? Como faz para submeter no mudo... Pessoal, essas perguntas, bem, eu vou... para submeter no mudo as listas. Tem um link lá, me confirma daí, mas tem um link lá para submeter, bem onde está nas listas, vai ter o link, você entra lá em listas de exercício, tem um link, porque independentemente da posição da curva no espaço, a derivada é a mesma no final, não é? Porque ainda tem... Isso, entendi. Mas é assim, é a família de primitivas, você está correto. Levei um tempo para entender, mas está correto, João Sen. É porque independente do ponto, as primitivas são iguais, são famílias, né? Então, é exatamente por isso. Falar lá sobre o plano, o colega perguntou como que encontra o plano. Fazer bem rápido. Você tem uma esfera. Fazer um exemplo bobo aqui. Pensa em x² mais y² mais z² mais 2z mais 3, igual a 0. Tá, qual que é o centro dessa circunferência? Bem, x². Para encontrar o centro, vocês fazem o seguinte, pessoal. Vocês completam um quadrado na onde não está completo, né? Observe que aqui tem um problema, né? Eu falei aonde está o centro em função de x², y² e z². Então aqui você completa, fica z mais 1 ao quadrado. Observe que z mais 1 ao quadrado pega esse pedaço e sobra um 2, né? Seria melhor se fosse... porque se eu colocar mais 2 aqui vai dar problema. Então vou colocar menos 3 aqui. Então tá, eu estou somando mais 1, vai ficar menos 4 agora, né? Só confere aí as contas, eu tive que somar 1 para colocar aqui, então subtrair, somei e subtrair, fica isso. Então você passa para o outro lado, você fica com x² mais y² mais z mais 1² é igual a 4. Bem, essa é a esfera que tem centro no ponto P. Qual que é o centro dessa esfera? 0, 0 e 1. Esses quadrados que você completa é o deslocamento dessa esfera. E qual que é o raio dela? O raio é 2, porque isso aqui é 2². Então tem que fazer uma brincadeirinha dessa lá na lista, tá certo? Como é que você interceptam duas? Bem, você resolve como se fosse um sistema de equações. Então, suponha que você tem essa esfera e você tem a esfera x² mais y² mais z² igual a 1. Como é que você vai fazer? Você elimina variáveis, né? Você corta uma variável aqui, encontra o x, você vai encontrar a equação de uma circunferência, tá bem? Se não é menos 1, a circunferência é menos 1. O ponto é menos 1, né? Porque fica x menos o centro. Você está correto, é x menos 1. O centro da circunferência é 0, 0 e menos 1, né?
Porque bem, se você quer a circunferência de centro no ponto P0 igual a x0, y0 e z0, e com raio r, então fica x menos x0 ao quadrado mais y menos y0, y menos y0 mais z menos z0 quadrado igual a r quadrado. Então por isso que tem que trocar o sinal, tá correto. Aí você elimina variáveis, você vai acabar caindo na equação de uma circunferência, porque, bem, existem três possibilidades para duas esferas, né? Ou duas esferas não se tocam, ou elas se tocam em um único ponto, ou elas se tocam numa circunferência, tá ok? Então essas são as possibilidades, ou elas não se tocam, ou elas se tocam em um único ponto, ou elas se tocam em uma circunferência. Então fica uma coisa assim, mais ou menos. E aí a interseção aqui vai dar uma circunferência aqui, tá bem? Então elas têm aqui, e aqui você tem uma circunferência. Então é basicamente, você fixa uma variável e tem as outras. A equação do plano, bem, para você encontrar a equação do plano, se você tem uma circunferência que mora nela, pensar. Bem, o centro tem algumas formas, né? Acho que lá é o plano que contém essa interseção, né? Observem que se você encontrar a equação de uma circunferência, você vai encontrar também qual que é o centro dela, né? Você consegue determinar qual que é o centro. Então, se você pega qualquer dois pontos da circunferência, esses dois vetores, você tem um ponto que é do plano, e você consegue encontrar dois vetores que moram nesse plano. Uma das formas de resolver é essa. Você consegue encontrar dois vetores que moram nesse plano. Outra forma de você encontrar a equação do plano é encontrar um vetor que é perpendicular a ele. E aí você tem a equação do plano dada. Caso mais geral, né? Se você quer um plano passando por x0, y0 e z0 e perpendicular ao vetor v igual a b e c, você faz isso, bem, os pontos que moram no plano, então é como se você tivesse um plano aqui, e aqui você tem um ponto que é o P0, e aí você quer que ele seja perpendicular a esse vetor que é o vetor v, ok? Como é que você faz para determinar isso? Você usa o produto escalar, então você faz os pontos x, y e z menos x0, y0 e z0. Você faz o produto escalar dele com a, b e c. Você sabe que isso tem que dar zero porque você quer que seja perpendicular, né? Então isso dá zero. Aí como é que fica a equação do plano? Fica a x menos x0 mais b, y menos y0 mais c, z vezes z0, z menos z0. Tá bem? Então essa é a equação do plano. Se você encontra um ponto dele e um vetor que é perpendicular. Outra forma é você tem dois vetores. Se você não consegue o vetor perpendicular, mas você consegue dois vetores que moram no plano, aí você tem duas formas de fazer. Ou você usa esses dois, faz o produto vetorial deles para encontrar esse que é perpendicular e faz desse jeito, ou você simplesmente, bem, se você tem dois vetores que moram no plano, você pode fazer combinação linear deles. Então, suponho que os vetores que você tem que moram no plano são os vetores x1, y1 e z1, mora no plano, e também mora no plano o vetor x2, y2 e z2. Então o que você faz é, bem, os pontos que moram no plano são os pontos z, que são combinação aqui, né? Qualquer vetor x, y e z, que é combinação desses dois. Então você bota um alfa aqui, mais um beta aqui. Esse alfa e beta, números reais. Então qualquer cara desse jeito mora no plano. O que você está fazendo é como se você estivesse usando o plano cartesiano, né? Um ponto está aqui,
Bem, então ele é um múltiplo desse, mais um múltiplo desse que dá aqui, ok? Então é isso, são as duas equações possíveis para a equação do plano. Um último exemplo de curvatura, só para responder todas as perguntas que foram colocadas até a última vez que eu li. Último exemplo de curvatura, deixa eu pensar aqui. Vamos ver curvatura. Vamos calcular a curvatura da, sei lá, da parábola. Alfa de t igual a t quadrado. Bem, para curvas que moram no plano, basta a curvatura k de t é igual a t linha de t dividido pelo alfa linha de t, certo? Deixa eu lembrar aqui, é o módulo desse sobre o módulo desse. Correto? Tá correto. Tá bem, então vamos calcular quem que é. Esqueci alguma coisa? Valeu. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, você está com a nota aí, pessoal. Eu tô só de cabeça, o pessoal tá ficando velho. Tá, vamos lá. Alfa linha de t é igual a 1 e 2t, certo? Então, quem que vai ser o t' de t, né? T' de t é alfa' de t dividido pelo módulo. Então fica 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais 4t quadrado, ok? Vezes o alfa' de t. Então esse é o vetor, acho que ele está esquecendo algum. Rapaz, eu já estou bem desatento. Deixa eu olhar aqui na nota rapidinho. Para curvas, é isso mesmo, né? Não. O alfa' de t é isso. Tá, alfa' de t, alfa de t é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado vezes o vetor 1, 2t. Agora sim. Esse é o alfa de t, o t de t. A gente precisa do t' de t. Bem, t' de t, aí observe, pessoal, porque eu coloquei aquelas regras de derivação, né? Observe que tem uma função escalar aqui. Tem que usar a regra do produto. Pegar exemplo do bolso dá sempre trabalho, né? Mas vamos lá. Isso vai ficar a derivada dessa função. Isso daqui, deixa eu ver a derivada. Estou tentando calcular de cabeça para ficar mais rápido, tá, pessoal? Vai ficar, é u elevado a meio, regra da cadeia. Então vai ficar 1 sobre a raiz quadrada disso ao cubo. Fica bem feio, né? Peguei uma para ver se era bonitinho. Isso aqui é o cubo sobre 1 vezes a derivada da de dentro, que dá 8t, né? 8t vezes a1, 2t. Estou usando a regra do produto, tá, pessoal? Isso aqui é uma função f, isso aqui é uma função alfa. Para derivar, usa a regra do produto. Derivada desse vezes esse, mais esse, que é 1 sobre a raiz de 1 mais 4t ao quadrado, vezes a derivada desse, que agora dá 0 e 2. Tá bem? Aí tem que agrupar tudo. Muita conta, né? Por isso que eu gosto de fazer na circunferência, mais fácil. Tá, vai ficar... tem que agrupar ali. Ai, tô com preguiça de fazer a conta. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tá, vocês entenderam por onde que vai, né? Vamos fazer... O colega pediu para fazer um outro exemplo. Calcular essas derivadas, principalmente de funções mais... Por mais simples que seja, fica meio complicado. Eu não queria fazer tanta conta agora.
Deixa eu pegar o exemplo. Deixa eu ver. O tempo já passou demais, né? 7 minutos. Tá, pessoal, eu acho que o mais importante, pra gente não ficar fazendo umas contas enormes aqui, fazer exemplo em geral de cálculo 2, vocês vão perceber que dá muita conta, tá? O que é mais importante para a gente finalizar a aula é que vocês saibam as duas formas de calcular a curvatura. Para curvas planas, a forma mais fácil é sempre aderir o módulo do vetor tangente sobre o módulo do alfa' de t. Bem, observe que isso pode ser complicado, né? Porque quando você calcula, que é o que aconteceu ali, quando você calcula o vetor unitário tangente, pode aparecer aquela função que normaliza ele, né? Quando aparece aquela função, você vai ter que derivar pela regra do produto. Os exemplos que estão lá na lista não são tão complicados, é porque tirar exemplo do bolso assim dá um trabalhinho. Mas essa é para as curvas planas e para as curvas do R3 fica alfa' de t, alfa 2 linhas de t, sobre o módulo do alfa' de t ao cubo. Isso dá conta, pessoal, como vocês já perceberam, né? Isso dá bastante conta. Se eu for fazer um agora, se eu for fazer aquele da parábola nele, vocês vão ver que o quadro vai ficar cheio de conta. Então, eu não vou fazer mais pelas contas mesmo. Vão dizer que o professor não tá com preguiça e estão correto. Curva plana é no R2, sim. Curva plana é no R2, tá certo? Faz aí a da parábola, e aí vocês vão entender por que eu parei a conta ali. Porque vocês vão ver que a hora que for fazer o de baixo vai ficar mais feio ainda. Aí eu não quero fazer essa conta não, tá, pessoal? Mas faço aí no conforto do lado de vocês, que é interessante, mas fica para a próxima. Na sexta-feira eu vou fazer uma aula que é de exercícios, aí é só exercícios e dúvidas. Aí a gente faz mais continhas dessa, mas hoje eu acho que já deu, tá bom? Desculpa o colega que pediu. Bem, a da circunferência é rápido, né? Da circunferência você deriva, dá seno e cosseno. A gente usa essas curvas mais clássicas como a circunferência, porque calcular o módulo é fácil, tá, pessoal? A grande dificuldade é o fato de você ter que calcular o módulo desses vetores aí. É aí que mora. Por isso que sempre cai em seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, para ficar mais fácil a conta. Sexta vai ter horário de manhã? Não. Essa sexta é só pela tarde, é comigo. É uma sexta para a gente tirar dúvidas dos conteúdos, fechar mesmo esse ciclo, para começar com as funções de várias variáveis, tá? Avancei aí uns 10 minutinhos na aula. Peço desculpa ao colega que foi o único que ficou sem a pergunta dele ser respondida, mas é porque dá conta pra caramba, tá bom? Pessoal, é isso. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Tem mais alguma dúvida? Que não seja calcular alta curvatura e nem um comprimento de arco? Vamos ter acesso às correções das notas. Ter acesso às correções das notas das nossas listas? Acho que sim. Tá, vocês têm acesso à nota e aos comentários dos monitores, tá, pessoal? Pessoal, é isso. Espero que tenha sido interessante. Depois a gente faz mais uns exemplos, tá bom? Até mais, pessoal. Bom descanso a todos. Até a próxima.